Olá, queridos irmãos. Vamos dar início à terceira semana de nossa campanha de jejum e oração, com o tema desta semana, Jerusalém, nossa cidade. Vamos falar um pouco mais sobre esse aspecto das nossas cidades, da nossa cidade, nesse caso, Cambé, região metropolitana de Londrina, mas principalmente a cidade de Cambé, tá ok? Dia 14, então, Deus ama as cidades. Deus criou o ser humano para viver em sociedade, por isso ele já sabia que o ser humano construiria cidades para viver. Deus, em sua sabedoria e soberania, planejou que nas cidades deveria haver lugares de culto para os seus filhos servirem e o adorarem. Ao olhar a história do povo de Israel, veremos que Deus mandou fazer uma tenda especial para ele, depois construir um templo que seria símbolo da sua presença entre o povo. Daí o seu amor pela cidade de Jerusalém, que é chamada de Cidade de Deus. Quando Jesus cumpria o seu ministério e olhou para Jerusalém, mostrou do fundo do seu coração como ele amava a cidade. Quando diz no texto de Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus manifestou o seu amor pela cidade de Nínive quando enviou o profeta Jonas para transmitir a sua mensagem. Diz lá em Jonas capítulo 4, verso 11, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Deus quer que em cada cidade haja igrejas que o sirvam e o adorem. Quando as igrejas começaram a ser edificadas, recebiam o nome da cidade. No Novo Testamento encontramos a igreja de Éfeso, igreja de Corinto, entre outras. No livro do Apocalipse, Jesus direciona sua mensagem à igreja da cidade, sempre no singular, dizendo ao anjo da igreja tal. Isso mostra que Deus reconhece a cidade e quer ver sua igreja atuando no meio dela. Deus não mudou e continua amando e demonstrando seu interesse pelas cidades. Quando Jesus deu a visão geográfica em Atos 1:8, ele se referiu à cidade de Jerusalém como alvo do seu amor e do seu projeto. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar as cidades como Ele ama e ter a visão de trazer o seu reino para as nossas cidades. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor pelas cidades. A Bíblia tem muitas citações sobre o seu ministério nas cidades. Aqui nós temos o texto de Mateus 9, 35, 36, né? Nós temos Lucas 4, 4 e 3, né? Diz aqui o texto de Lucas, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado. Lucas 4, 4, 3, 43. Capítulo 4, verso 43, perdão. A afirmação foi para isso que eu fui enviado mostra claramente que Jesus tinha consciência da sua missão às cidades. A grande concentração do povo está nas cidades e Jesus nos dá o exemplo de que devemos dar atenção especial a elas. Mateus 9, 35, 36 diz, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Alguns detalhes deste texto mostram as estratégias e o amor de Cristo. Em primeiro lugar, observamos que Jesus percorria as cidades e povoados. O ministério de pregação do Evangelho não pode ficar parado somente em um lugar. Jesus Cristo estava ensinando com o seu exemplo, todas as cidades e aldeias deveriam receber a sua mensagem. Jesus ensinava, pregava e curava. Jesus tinha metas bem claras, em segundo lugar, de seu ministério e a visão do ser humano como um todo. O Senhor Jesus estava interessado no corpo, na alma e no espírito das pessoas. E em terceiro lugar, via as pessoas com muita compaixão. O texto diz que ele olhava as multidões com compaixão. A palavra na língua original para compaixão traz a ideia de sentir dor nas entranhas.
Jesus, ao ver o povo, sentia muita compaixão, uma dor interior por causa da situação espiritual em que estavam vivendo. E em quarto lugar, Jesus conhecia a realidade espiritual das pessoas. O texto diz que Cristo viu aflitas, viu as multidões aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Observem que ele viu a realidade espiritual, o que provocou dor no seu interior. A igreja precisa ter uma consciência mais clara da realidade espiritual das multidões que vivem em nossas cidades. A Bíblia é muito clara a respeito da situação de condenação de todo ser humano sem Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, conforme João capítulo 3, verso 18. De acordo com a visão de Cristo, as pessoas, além de perdidas, estão aflitas e desamparadas. Outra tradução cita desgarradas e errantes, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor está numa situação desesperadora, porque fica vulnerável ao lobo, não sabe escolher alimento nem água limpa, não sabe como se proteger. Como você vê as pessoas ao seu redor? Jesus Cristo é o nosso modelo por excelência. Ele é o nosso mestre e Senhor, porquanto devemos aprender com ele e imitá-lo em sua visão e estratégias. Como você tem visto a sua cidade? Você ama a sua cidade? Você tem orado por sua cidade? Tem desenvolvido estratégias para que a sua cidade receba o Evangelho de Cristo? Vamos para as orações pessoais. Ore por você. Em primeiro lugar, peça a Deus que molde em você o caráter, visão e as estratégias de Jesus Cristo. Diga a Deus que você quer ser como Cristo. Em segundo lugar, peça a Deus que o encha de amor e compaixão pelas multidões que vivem em sua cidade. Em terceiro lugar, consagre a sua vida a Deus em favor de sua cidade. Ore pelos outros, agora oração de intercessão. Em primeiro lugar, ore em favor da sua cidade, pedindo a Deus que prepare os corações dos habitantes para a palavra. Em segundo lugar, ore pedindo um derramar do Espírito Santo que traga convicção e arrependimento do pecado no meio do povo. E em terceiro lugar, ore pelas igrejas da sua cidade, para que decidam amar os perdidos e fazerem algo para que sejam salvos. Versículo para memorizar. Outro versículo, nova semana, novo versículo. Mateus 9, 35, 36. Diz assim o texto: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Que possamos refletir, decorar, meditar nesse texto, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.